Olá, amigos e amigas, ouvintes e videntes do canal Cogito. Aqui é o Gerson Rocha e mais uma oportunidade com vocês. E hoje vamos destacar uma questão. Os empresários de hoje se comportam tal e qual os empresários na Revolução Industrial em 1833. Não sai daí, vamos adiante com esse tema. Em plena pandemia de coronavírus 19, o Covid-19 aqui no Brasil, nós vemos, todo final de semana, recentemente, hoje estamos no dia 19 de março de 2021, nós vemos protestos apoiados pelo governo federal para que não se faça isolamento social, que as atividades econômicas, ou seja, comércio, enfim, shoppings, tudo possa funcionar dentro desse quadro de colapso do atendimento hospitalar praticamente em todo o país, com recordes de morte diária por Covid. O governo federal, do atual presidente, inclusive está enviando ações ao Supremo Tribunal Federal para definir que todas as atividades de trabalho sejam essenciais. Mas isso é evidente, toda atividade de trabalho é importante para a sociedade. Mas as atividades essenciais sempre foram reconhecidas como aquelas de ligação direta com a vida humana ou com a vida dos animais, ou seja, com a vida. Então, por isso, sempre se identificou facilmente como a segurança pública, o atendimento de saúde nos vários níveis. E por quê? Porque as pessoas submetidas a essa atenção pública e algumas questões privadas também, algumas empresas privadas de segurança, elas podem perder sua vida numa violência ou por algum demora no atendimento ou até mau atendimento. Então, transformar todas as atividades de trabalho em atividade essencial legalmente, o que me parece inoportuno numa pandemia mundial, obviamente, isso é pandemia no mundo todo, mas que vem vitimando cada vez mais pessoas, e a gente está aqui com dor no coração, porque os nomes das pessoas que hoje estão adoentadas e morrem são muito conhecidos, já muito próximos, e a gente tem medo, sim, de entrar para essa estatística de adoecimento e não conseguir sair e deixar todas as expectativas de vida ainda que resta para trás. Então, ao ver esses empresários enlouquecidos na rua, bradando, chamando governadores de comunistas, como se um dia tivesse existido comunismo no Brasil, para que possam seguir nos seus negócios em pleno, como já disse, auge, aqui no Brasil, hoje o epicentro da Covid no mundo, isso fosse algo, no mínimo, honesto, sensato. Mas tem apoio político, do governo central, e isso é uma outra discussão. O nosso enfoque aqui principal não pode deixar de mencionar isso, porque isso faz parte da nossa vida e afeta a saúde e segurança dos trabalhadores e o entendimento disso. Então, só fazendo um paralelo, eu acho que oportuno, em 1833, ou seja, quase 2 séculos atrás, na Inglaterra, se criou, que se reconhece a primeira lei de proteção aos trabalhadores, que foi chamada Lei das Fábricas, a Factory Act. Essa lei, entre muitas coisas, ou seja, reduziu a jornada de trabalho de crianças para 12 horas por dia, 16 horas por dia. Por exemplo, teve juiz que teve que definir o que era dia e noite, porque o empresariado na época explorava mesmo, não havia regras nenhuma de proteção às pessoas mais vulneráveis às fábricas, tecelagem, muitos acidentes, muitas mortes. A lei das fábricas, ela trouxe algumas coisas, dentre elas, por exemplo, a necessidade, devido aos elevados casos e mortes pelo tifo, o tifo europeu, que chamaram na época,
isso ser necessário lavar as fábricas 2 vezes por ano, ou 3, não me recordo exatamente, mas parece que eram 2, e ventilar as fábricas. E isso gerou protestos dos empresários, porque parar 2 dias por ano para lavar as fábricas, para garantir um pouco mais de salubridade naquele ambiente inóspito de trabalho, era algo que prejudicaria a economia e, obviamente, seus bolsos, né? E seus lucros. Então, qual a diferença para os empresários de hoje? Parece que estamos regredindo nas questões de humanidade, de compreensão do que a ciência evoluiu de lá para cá, do que a sociedade teria evoluído de lá para cá. Então esses protestos contra o distanciamento, contra um lockdown que não aconteceu ainda no Brasil em nenhum lugar, lugar, a não ser recentes notícias de uma cidade do interior de São Paulo, Araraquara, que fez lockdown e teve extrema redução dos índices de contaminação e de internação e mortes, obviamente. Não se viu isso, mas há um protesto contra isso, porque há um temor contra isso, talvez porque inconscientemente esses negacionistas e egoístas percebam que talvez seja uma ação muito importante. O lockdown não é para sempre, geralmente é de poucos dias. Então, esses próprios protocolos que assistimos na televisão e muitos não vêm cumprindo, né, vídeos feriadões, né, praias lotadas, festas clandestinas, esses protocolos de usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool gel, ventilação dos locais, manter o distanciamento mínimo de 2 metros, eles são realmente eficientes? São importantes. Os defendo como as medidas que estão ao alcance de cada um fazer, executar. Mas eles são realmente eficientes? Ou seja, recentemente perdi um querido colega, uma pessoa muito inteligente, consciente da realidade, que obviamente se cuidou e ele contraiu o Covid. Como vários trabalhadores vêm contraindo essa doença usando esses protocolos. Então, apesar dessa questão ser bem, hoje, delicada em vários aspectos, porque é como aquela velha figuração, né? Mudar a roda da carroça enquanto ela está andando, porque não há tempo de fazer de outra forma. A questão é, essas medidas realmente provocam a segurança que podemos aceitar? Muitas dessas famílias e muitas dessas pessoas, sem falar nesses irresponsáveis que vão para baladas e voltam para casa, contaminando seus velhos, seus pais, seus avós, aqueles que precisam trabalhar, realmente tem mães que precisam trabalhar, cuidam de seus filhos sozinhas, cuidam de seus filhos deficientes, dos seus pais idosos, homens também precisam trabalhar, porque é importante para a sociedade que exista esse trabalho. Mas quantas dessas pessoas estão se contaminando, mesmo sob esses protocolos? Então, medidas mais eficientes e eficazes devem ser tomadas. Então, as estatísticas, pelo menos as que se procura acessar e se assiste nos jornais, não categorizam essas pessoas que estão morrendo da Covid ou se contaminando. Não se sabe se o quantitativo maior é de trabalhadores, esses expostos sob os protocolos que dizem os empresários cumprir, e entendem como suficiente para proteger a vida e reduzir os riscos a esses trabalhadores, ou essas estatísticas estão escondendo quantitativo de trabalhadores que está morrendo, adoecendo, ficando com incapacidades temporárias ou até bem mais longas, né, pelo que lemos por aí, assistimos por aí. O quanto desses 2,7 milhões de mortes mundiais no mundo por Covid-19, nessa pandemia que faz um ano, são de trabalhadores no exercício do seu trabalho,
que não pode deixar de ser feito. Sabemos que 500 médicos já morreram de Covid e outros tantos profissionais da área, de todos os níveis, desde o porteiro, faxineiro, morrem pessoas que estão na linha de frente. Então, o quanto disso vem prejudicando, vem sendo essa irresponsabilidade desses empresários que hoje, em 2021, têm 200 anos, são velhacos, estão promovendo com essas atitudes apoiadas por quem deveria conduzir para outro caminho, uma necessidade da sociedade parar, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e dar mais tempo para a chegada da vacina, que aqui no Brasil está muito, 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 muito atrasada. Quantas coisas a gente compra na internet e não chega? Por que vamos acreditar que vai chegar dentro do prazo, se na Europa estão atrasando o anúncio hoje de compra de 138 milhões de doses de vacina? As pessoas estão adoecendo hoje, adoeceram a semana passada, os sintomas estão aparecendo hoje. Os trabalhadores são obrigados ainda a andar em ônibus lotados. Então há uma discussão muito importante, à luz da saúde do trabalhador, sobre aqueles que estão sendo criticados por estarem em casa, fazendo muitos trabalhos em home office, sem horário, sem condições mínimas de realizar esse trabalho, com pressões, saúde mental, trabalhando com o filho em casa. Há pouco a nossa gravação pode aparecer ao fundo o latido do meu cachorrinho que cuida da casa. Essa é a realidade também do trabalho em home office. Eu não me incomodei com esse latido, eu adoro o meu amigão Thor. Então, outra questão, finalizando esse nosso episódio de hoje, e os trabalhadores são os mesmos de 1833? Que certamente lutaram pela melhoria dessas condições de trabalho? Se identificaram como uma classe, a classe trabalhadora, e juntos, através das organizações, de protestos, buscaram corajosamente o respeito à atividade de trabalho e a redução dos riscos de adoecimento e capacitação e morte que ele tem potencial de causar. Hoje estamos nos identificando como classe. A saúde do trabalhador, todo o manancial de conhecimento, pesquisas nessa área, a legislação que existe, ela é feita para proteger quem? Se não os trabalhadores, porque são os trabalhadores que morrem no trabalho. Não são os governantes nem os empresários. Então não há que haver dúvida em relação a que se destina a saúde e segurança do trabalhador, inclusive em épocas de pandemia. Necessitar de um trabalho é uma coisa, buscar essa vaga de trabalho é um direito. Os governos têm que gerar vagas de trabalho, incentivando a economia. Apoiar quem, em 1833, se comportou contra o trabalhador, fazer o mesmo hoje, não é algo compreensível. Então, não há diferença nenhuma entre os empresários de 1833 e os empresários de hoje. É claro que pode haver alguma exceção. Pelo que eu venho vendo nessa pandemia, que é o contexto em que estamos lembrando desse fato histórico, me parece que a classe empresarial está numa posição e quem está abarrotando os hospitais para atendimento, abarrotando os cemitérios com enterros, são os pais, as mães, os avós, os jovens hoje, mesmo que muitos irresponsáveis trabalhadores. É importante que o Cogito, esse canal, traga esse tipo de reflexão com vocês, para que vocês pensem junto comigo nisso. Agradeço a atenção e vamos nos encontrar logo no outro podcast, no outro vídeo, no nosso canal do YouTube. Um abraço, se cuida!